Olá, você está no canal Entendendo a Arte com o professor Garcia Júnior. E não esquece, se você gostar desse vídeo, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu! Nessa aula de hoje eu estou gravando aqui no auditório da nossa escola Liceu Maranhense. E por que eu estou gravando aqui? Porque o auditório, assim como todo o prédio, toda a construção arquitetônica aqui da nossa escola Liceu Maranhense em São Luís, Maranhão, tem a ver com o nosso assunto, que é a missão artística francesa e o academicismo no Brasil. Isso porque o nosso prédio Liceu Maranhense é um projeto baseado nos princípios do neoclassicismo. Ficou curioso? Ficou curiosa? Vamos aprender então sobre a missão artística francesa no Brasil e o academicismo no Brasil. Em 1808, Dom João VI, a família real portuguesa e uma comitiva de milhares de pessoas fugindo das invasões de Napoleão Bonaparte na Europa, desembarcaram na Bahia e no mesmo ano mudaram-se para o Rio de Janeiro. Iniciava-se então, aqui no nosso país, uma era de modernização da colônia, com a criação do Banco do Brasil, a abertura dos portos e a permissão para o funcionamento da imprensa. Mas o que foi a missão artística francesa propriamente dita? Bem, depois da queda de Napoleão Bonaparte, após as guerras napoleônicas, as relações entre França e Portugal estavam se restabelecendo e, em 1816, para a modernização e o ensino das artes no Brasil, chegava ao país a missão artística francesa, que consistia em um grupo de artistas e mestres franceses, com a tarefa de implantar no Brasil um ensino de arte baseado nos modelos da Academia de Belas Artes francesa, o que no momento significou uma importação dos padrões da arte neoclássica ou neoclassicismo. O grupo foi liderado por Joaquim Le Breton, dentre outros artistas como o arquiteto Grandjean de Montigny, responsável pelo projeto de alguns prédios neoclássicos no Rio de Janeiro e pela formação de diversos novos arquitetos. A comitiva também contava com a presença do pintor histórico Jean-Baptiste Debré, que pintou diversas obras sob encomenda da família real, e o pintor Nicolas Antoine Tonnet, que pintou muitas paisagens do Rio de Janeiro e regiões próximas. O grupo, com dezenas de artistas, tinha uma tarefa árdua, visto que, no Brasil, ainda estava enraizada e em plena prática, na plena produção, a tradição artística da arte barroca, tanto na pintura quanto na arquitetura. Você pode ver aqui no nosso canal uma aula sobre barroco brasileiro. Assista aí. E o que foi o academicismo, ou também conhecido como arte acadêmica? Em 1816, Dom João VI decretou a criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que passou por muitas dificuldades para se organizar. Somente em 1826, depois da independência do Brasil, é que, de fato, a instituição se estabeleceu sob o nome de Academia Imperial de Belas Artes, responsável pela formação de diversos artistas brasileiros nos padrões da arte europeia, inspirado nos estilos do neoclassicismo. O sistema acadêmico baseava-se no estudo dos mestres do passado e a cópia de suas obras era entendida como um recurso didático. As exposições da academia premiavam os melhores artistas e, a partir de 1845, passaram a ser concedidas bolsas de estudos para esses artistas na Europa. Então, os artistas brasileiros premiados eram financiados pelo Estado e deveriam passar uma temporada na Europa, estudando, aprimorando e se aprofundando no conhecimento acadêmico dos artistas europeus. O imperador Dom Pedro II foi um dos maiores incentivadores da Academia de Belas Artes, às vezes financiando artistas com recursos pessoais. Naturalmente, as obras acadêmicas refletiam os valores do poder imperial e a pintura histórica era de maior prestígio. Vamos ver algumas características da arte neoclássica. Para os artistas neoclássicos europeus, uma obra de arte só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse não as formas da natureza, mas as que os artistas clássicos da Grécia e Roma antigas. E os pintores artistas do Renascimento italiano já haviam criado, por isso o nome Novo Clássico ou Neoclassicismo. Você também pode assistir uma aula sobre neoclassicismo
aqui no nosso canal. A linha mestra do estilo neoclássico eram as figuras austeras, desenhadas com exatidão, com precisão, que apareciam em um primeiro plano com uma perspectiva bem trabalhada, criando uma ilusão de profundidade na pintura. A pincelada na tela era suave, de modo que a superfície da pintura parecesse polida, sem deixar a textura da tinta aparente, e as composições eram simples, para evitar a dramaticidade excessiva que tinha na arte barroca e no rococó. A pintura neoclássica era mais rígida e racional, iniciando no Brasil com as aulas na academia em 1826, tendo Jean-Baptiste Debré como professor de pintura histórica e realizou a primeira exposição de arte no Brasil em 1829. Debré é o artista mais reconhecido pelos brasileiros, tendo muitas de suas obras reproduzidas em livros didáticos. O artista ficou no Brasil até 1831 e produziu desde retratos da família real, cenários para o Teatro São João e inúmeros desenhos e pinturas em aquarela, mostrando os costumes e paisagens da época, sendo um tesouro histórico, um verdadeiro registro documental sem igual, cujas obras foram reproduzidas em seu livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, publicado na França entre 1843 e 1839. Então você vai ter nas obras de Debré um registro, um documento histórico sem igual da parte visual do que era o Brasil na época. Os primeiros alunos brasileiros da academia que se destacaram foi Araújo, Porto Alegre, Agostinho da Mota. Como professores, irão preparar uma geração de artistas famosos com tendências influenciadas tardiamente pelo romantismo, um movimento que aconteceu na Europa, que também você pode ver aqui no nosso canal. Dentre os brasileiros mais conhecidos, temos nomes como Vitor Meireles, que pintou a primeira missa no Brasil, e o pintor Pedro Américo de Figueiredo e Melo, que pintou a Batalha de Avaí, e também a pintura Independência ou Morte. E essas cenas retratadas eram de batalhas, cenas históricas, cenas bíblicas, cenas verdadeiramente épicas. Vamos falar agora um pouco sobre a arquitetura neoclássica. A arquitetura neoclássica no Brasil impressiona pelo equilíbrio, simetria e sobriedade de suas obras. A beleza, o uso de materiais nobres e a elevada qualidade técnica dessa expressão artística também justificam o seu destaque. A arquitetura neoclássica no Brasil surgiu em 1750, quando o Marquês de Pombal enviou para o país célebres arquitetos neoclássicos. Porém, foi só em 1808, com a transferência da corte portuguesa para a colônia, conforme nós já vimos, e com a vinda da família real ao Brasil, que esse movimento começou a se expandir. É essencial destacar que a arquitetura neoclássica brasileira ficou restrita à corte, aos meios oficiais e às camadas mais abastadas, aqueles que tinham mais recursos financeiros. Isso porque os recursos para a sua produção dependiam de elementos importados da Europa. Assim, a parte menos favorecida da população contava com uma versão provinciana feita por escravos e que imitava a arquitetura dos grandes centros. Conforme nós já vimos, em 1826 foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes, futura Academia Nacional, no Rio de Janeiro, instituição responsável pela reorganização do sistema de artes visuais e arquitetura no Brasil. Os artistas do neoclassicismo, principalmente os arquitetos que se inspiravam no estilo neoclássico, eram avessos, contrários ao estilo do barroco, que eles consideravam sendo atrasado e de mau gosto. O estilo neoclássico, então, começou a ser o padrão para as obras do país e tinha como objetivo modernizar o seu cenário artístico. Assim, atraiu pintores estrangeiros e, com isso, suas construções se tornaram mais refinadas. Podemos citar algumas características da arquitetura neoclássica: clareza construtiva e simplicidade espacial, forte inspiração na arquitetura clássica grega e romana, formas geométricas retangulares e simétricas, utilização de materiais sofisticados como pedra, granito e mármore, elevação nas edificações com o uso de escadas, paredes revestidas e pintadas com cores suaves, valorização da decoração dos interiores com pinturas e revestimentos, frontões triangulares e colunas, uso de vidro simples ou colorido na parte mais alta das janelas e portas, presença de abóbadas e cúpulas,
uniformidade de estilos e a aplicação de técnicas avançadas na sua construção. Como você pode ver, a arte neoclássica, a influência da missão artística francesa e o academicismo no Brasil foi muito grande, repercutindo ao longo do século XIX e depois no século XX. E aí as tendências da arte moderna, acontecidas na Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil, estavam contestando, indo de encontro a esses preceitos neoclássicos acadêmicos da arte brasileira, tentando reformular de acordo com o que era feito na Europa lá no começo do século XX. Mas isso é assunto para outras aulas. Dá uma olhada aqui na nossa playlist para que você possa assistir. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula gravada aqui no auditório do Liceu Maranhense, um espaço em que nós já fizemos muitos ensaios, muitas apresentações. Os alunos e alunas fizeram também muitas atividades culturais, artísticas e científicas de exposição aqui na nossa escola. A gente se vê na próxima aula e não esquece, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta à vontade e compartilha com a galera. Valeu!